Boa noite, meu povo do YouTube! Boa noite. Como vocês estão? Gente, hoje é uma terça-feira, 8h52 da noite e nós vamos para o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas do casal. Eu fiz uma postagem semana passada aqui na comunidade perguntando para que vocês viessem e deixassem algumas perguntinhas, porque nós vamos fazer 18 anos de casado esta semana, mais especificamente dia 12 de abril, né? Então, eu queria saber se vocês tinham alguma curiosidade. E algumas lindonas deixaram aqui umas perguntas para mim. E eu vou começar pelo Cantinho do Amor, Thaís. Thaís, obrigada pela sua perguntinha. Você nos desejou parabéns por mais um ano. Carro passando, gente. Normal. Você parabenizou por mais um ano de casamento, que Deus abençoe sempre. E a minha pergunta é, como se conheceram e quem se apaixonou primeiro? Oh, Cantinho do Amor. Gente, eu não sei se eu vou conseguir deixar aqui o vídeo ou a foto do YouTube de cada uma de vocês que conseguiram, que vieram aqui carinhosamente, tiraram um tempo para nos fazer essas perguntas. Mas eu vou deixar na tela, pelo menos, o YouTube de cada uma. E eu peço humildemente, quem quiser também pode ir no cantinho delas, porque são meninas maravilhosas que a gente se conheceu aqui através do YouTube. E nós estamos fazendo uma comunidade de mulheres ajudando mulheres. Então, fiquem à vontade e vão lá visitar essas lindonas, porque elas vão retribuir de volta. Então, a pergunta é, como se conheceram e quem se apaixonou primeiro? E aí, amor? Mais fácil você falar. Olha, mais fácil eu falar. Gente, nós Quem se apaixonou primeiro foi ela, então. Meu Deus, como ele é ridículo. Eu não posso mentir, né? Tô falando a verdade. Foi verdade, gente. Nós nos conhecemos no nosso trabalho. Nós trabalhávamos no Walmart, supermercado. Aqui era hiper bom preço e foi vendido para o Walmart, então era o Walmart. Amor era vendedor de eletro e eu era operadora de caixa. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu estava lá no meu caixa, passando as comprinhas do povo, e ele estava lá na fila. E realmente fui eu que vi primeiro, fui eu que me apaixonei. Eu vi aquele galegão lá. Não era bonito assim não, viu, minha gente? Foi eu que produzi durante esses anos todos. Ele era mago. Eu fui dando um tapinha no visual. Então ele tava lá na fila e eu perguntei a uma amiga minha que tava na frente. Eu disse, quem é? Aí ela disse que era um colega dela que trabalhava no eletro e que se eu quisesse, ela fazia Meio de campo. o meio de campo, né? Mas não podia. E foi assim que aconteceu, certo? E tem outra lindona aqui que também deixou uma perguntinha pra mim. Pati, tô em casa. Ai, gente, Pati é outra maravilhosa. Os vídeos de Pati, tô em casa, é de muita dica. Ela é, assim, mansinha, sabe? O jeito dela falar. E eu já me apaixonei por cada uma dessas meninas que são maravilhosas. Pati, tô em casa, colocou assim: bom dia, amada, Deus continue abençoando sempre toda a sua família. A pergunta é, qual o maior desafio da vida a dois? Pretende ter mais filhos? Mudaria para outro estado? Em qual situação? Ela fez 3 em 1, né? Amei. A primeira sou eu que vou responder. Não, a primeira não, a segunda. Se pretende ter mais filhos? Não, gente. Eu não pretendo ter mais filhos. Mas ele pretende, né? Mas eu já encerrei minha carreira. Só mais um. Eu digo que eu já encerrei minha carreira em Dona Laura. Não pretendo ter mais filhos. Ela, inclusive, ela pede um irmão, uma irmã. Diz ela que ia cuidar, né? Mas
eu não pretendo mais. Já tô com 43 anos, completei 43 anos agora, em dezembro de 2024, então eu já tinha o pensamento de não querer mais filho e agora não quero mais. Mas eu já disse, eu estou à disposição. É sobre isso. Qual o maior desafio na vida 2? Comunicação. Induz, né? Tem que estar tudo muito bem alinhado, tem que estar tudo muito bem conversado, tem que estar tudo muito... Fala mais alto, amor, porque o telefone tá longe. Tem que estar tudo muito bem conversado, já falei, porque às vezes as pessoas pecam muito, não só no casal como na vida, por comunicação. Um fala A, o outro entende B, e lógico, sem amor nada pode ser feito, isso é até óbvio. Sem amor ninguém consegue ficar 18 anos, ou 10 anos, ou um ano, um dia, não importa os dias, sem amor ninguém consegue nada. Sem amor é muito óbvio, mas eu acho que uma palavra que as pessoas não usam muito no casamento, assim como uma questão de desafio, que é um desafio. Comunicação é um desafio eterno. Desde o primeiro dia que você começa o relacionamento até quando fica, né, minha avó e meu avô completaram 50 anos de casado. E, então, assim, eu entendi que comunicação era muito importante, eles se comunicavam muito bem, era tudo muito bem alinhado, e que em casa a gente procura isso, nossa comunicação ser a mais coerente possível, porque amor é essencial, paixão também, tem que ter paixão, né? Carinho, essas coisas são as coisas triviais com qualquer relacionamento, mas existem alguns pontos que as pessoas não falam muito, e um deles, né, o homem às vezes tem que assumir a postura, né, às vezes terceiriza a responsabilidade, tipo, joga para a mulher toda a responsabilidade, tem boa parte das coisas, de alguns assuntos referente a filhos, né, referente a vida, o homem que tem que tomar, não é que é o homem que tem que tomar, mas eu entendo que cada um tem o seu papel no casamento, ela tem o papel dela, eu tenho o meu, e graças a Deus tem dado certo nesses 18 anos, e que vem um monte de 18 aí. Amém. Anos aí, pra gente dar continuidade. A outra pergunta de Pati, tô em casa, mudaria para outro estado? Em qual situação? Ai, nós mudaríamos. Isso aí nós mudaríamos, nós já pensamos nisso, porém, nós, antes a gente pensava que a gente mudaria se ele tivesse outro trabalho melhor. Hoje em dia a gente já pensa, né, amor, se fosse concursado, pelo menos, né? Chegar já lá com o emprego pronto, né? Já chegar lá com a situação, a gente sabe que a situação financeira na vida de qualquer ser humano, principalmente de um casal que já tem um filho, é primordial. Então, nós mudaríamos sim. E ela perguntou qual estado. Gente, fala aí, amor, se é o mesmo que eu tô pensando ainda. Eu não falo nem estado, diga cidade do estado, diga até o bairro, se for possível. João Pessoa, na Paraíba. Pronto, nós somos apaixonados. Nós moramos numa cidade turística, que é Natal, que é lindíssima aqui, não tenho que falar, mas como a pergunta foi se mudaria, mudaria sim, com uma boa proposta, né? Eu não pensaria, se for da vontade de Deus, em primeiro lugar, e não pensaria, tendo as questões atendidas, não pensaria em não ir para João Pessoa. Com certeza é uma cidade maravilhosa, não perde um ponto de vista de beleza para Natal. Amamos aquela cidade sempre que a gente pode. Tanto que a gente tem vários vídeos aqui no YouTube, porque sempre que a gente tem uma brechinha, né, de tempo também e financeiro, porque apesar de ser um pouco perto, relativamente da nossa cidade, 250 quilômetros aproximadamente, 250. Pronto, mas é caro, né, gente? Tem a gasolina, tem que, quando a gente viaja, tem a estadia, tem que fazer revisão no carro. Ninguém viaja sem fazer revisão no carro, né? Então vem a gasolina, vem a estadia, vem a revisão do carro, vem a comida lá, vem a alimentação lá. Então é toda uma questão. Mas os passeios também, né? E vem os passeios. Tanto desses só para ficar dentro do, né? Exatamente. Então, Pati, eu espero que eu tenha respondido todas as suas perguntinhas e obrigada, meu bem.
Também tem aqui uma perguntinha da lindona Sinara Lima. Gente, quem puder, vá lá no canal dessas meninas, porque elas são maravilhosas. Sinara perguntou assim: qual o momento mais difícil que tiveram até hoje e qual o mais feliz? Meu Deus. E aí, amor, qual o momento mais difícil? Pra você, na sua visão, na sua perspectiva, qual foi? Momento difícil. Tivemos, na verdade, foi mais de um, porque dificuldades, infelizmente, ou felizmente... Não fala mais alto. O mais difícil, eu acho, nós tivemos momentos, por exemplo, que precisamos sair daqui de casa, né? A gente queria saber como era a experiência morar em outra cidade, então assim, foi bem complicado nesse local, que a gente passou um aperto bem grande mesmo. Isso lá no início do casamento. Foi bem no início. A gente, por exemplo, para vocês terem ideia, o meu salário, ela estava pela INSS e eu estava, eu era vendedor, estava numa campanha, então nem a empresa errou no valor da minha campanha, nem o INSS liberou o valor dela, deu um problema também. Então a gente ficou muito complicado e assim, nós não contamos com a ajuda direta de familiares, a gente não tem mãe, a gente pai, não falou nada disso pra ninguém, também. Deus deixou a gente passar esse deserto sozinhos, né? E nós passamos. E pra glória do Senhor estamos aqui. Pra mim, um dos momentos também muito difícil pra mim, no meu ponto de vista, esse é o ponto de vista dele. Porém, eu acho que hoje, sabe a história, quando a história fala tantos anos antes de Cristo e tantos anos depois de Cristo, pra mim eu tenho os anos que nós, antes de Laura e depois de Laura. Então assim, é como se os anos que fosse antes dela já não me trouxesse mais tanta lembrança. Pra mim hoje é o que é no tempo dela. Então, no meu ponto de vista, um período que a gente passou muito difícil foi quando a gente teve que... A gente já entendia que precisava fazer isso, mas como pai e mãe, tivemos que tomar a decisão de fazer a cirurgia dos olhos dela. Para quem não sabe, Laura nasceu com estrabismo e foi piorando, e chegou o tempo da vida dela que nós tivemos que dizer sim para aquilo que a gente já vinha protelando, né? Então, para mim, foi um período bem difícil, porque eu não queria ter passado por isso, mas foi necessário. E para a glória do Senhor, ela está ótima hoje. Foi uma cirurgia maravilhosa, ocorreu tudo bem. Mas como a gente é mãe, que a gente precisa passar por certos desafios que a gente nunca passou, para a gente é considerado bem difícil. E qual o mais feliz? Pra mim, o mais feliz foi o nascimento dela. Isso daí fica fácil. Né? Isso é fácil. Gente, nós esperamos 3 anos pra eu conseguir engravidar, né? Então, pra mim, pra nós como casal, o momento mais feliz foi esse, né? Saber que nós dois estávamos grávidos, né? Porque o povo diz que é o casal que fica grávida, né? Saber que eu tinha gerado. Mas porque assim, não é só, porque toda a gestação, do primeiro dia que quem descobriu que ela estava grávida fui eu. Ela estava com uns gostos meio estranhos e a gente já fazia 3 anos que tentava e achava, né, que nos exames estava tudo certo, os dois, mas não, enfim. E de uma hora para outra ela começou com uns gostos estranhos, eu digo, não, fui lá, comprei o teste, aí ela teve um susto, foi muito interessante. Eu esperava, gente, na minha cabeça eu ia fazer aquela caixinha, eu ia descobrir sozinha em casa, e ia fazer aquela coisa linda. Foi tudo por água abaixo. Quem descobriu foi ele. Dela. Foi. E engraçado que quando eu fui ler o nome positivo, eu li todos os nomes quando saiu o de sangue, né? Que eu queria confirmação do de sangue. Porque a gente fez dois testes. Mas eu não vi canto nenhum, é ela que viu. No papel eu não vi, eu li tudo, mas não vi nada. E é lógico, né? O dia que a nossa filha chegou, né? Que também é muito emocionante quando a gente escuta os batimentos cardíacos, o primeiro batimento cardíaco. Cada consulta assim, do início
ao fim da gestação foi algo muito especial, embora tenha sido bem conturbado no sentido de tivemos algumas questões, ela fez uma cirurgia, ainda com 5 meses de gravidez, foi um pouquinho pesado, mas deu tudo certo. Mas o Senhor fez, né, o tempo aí, todo. Deus estava com a gente, graças a Deus, e com ela, e deu tudo certo. Amém. Na roça com Tayla Fernanda. Minha querida, muito obrigada pela sua atenção, pela sua pergunta. Ela perguntou assim: um conselho para longevidade de um casamento. Gente, eu já começo dizendo a você que a primeira coisa que as pessoas pensam de um casamento, a primeira coisa é: eu preciso mudar o outro, né? E eu posso dar esse conselho para você: mude você primeiro. Nada é sobre os outros, tudo é sobre nós, certo? Quando nós casamos, eu não era evangélica, né? Amor já era, ele é praticamente já desde o berço. Não. Praticamente, você desde pequeno que você não? 18 anos. 18 anos, gente, 18 anos, mas ele sempre teve um pé dentro da igreja, enfim. A gente costuma dizer que é desde o berço. Mas eu não conhecia, né? Não conhecia, e através da vida dele, eu quis conhecer Jesus, e para a glória do Senhor, a gente casou, e logo no primeiro ano eu já me entreguei ao Senhor, e até hoje, né? Para a glória dele. Mas Amor falou sobre o diálogo, que é uma coisa importantíssima, muito importante o diálogo, porque às vezes é como ele falou, ele fala água e eu falo café, e aquela coisa fica desentendida. Outra coisa é não dormir com raiva, não deixar as coisas e criando raiz, sabe? A gente tem que ir cortando o mal pela raiz mesmo, não pode deixar se prolongar. Lembrar que sempre depois da briga tem a conciliação, né? E isso é muito bom, a conciliação. Muito bom, muito bom. Exatamente. E ceder, né? Ceder é muito bom, porque a gente não pode casar pensando em ser feliz. A gente tem que casar pensando em fazer o outro feliz, porque se você pensar em você, não vai dar certo. Então, não pense em mudar outra pessoa, porque só quem muda o ser humano é Deus, é o Espírito Santo. Ninguém muda ninguém, entendeu? Então, você que tem que edificar o seu marido, se você tem alguma questão com o seu marido, você, pelas suas atitudes, é que ele vai ser mudado. Ele vai dizer: oxe, ela mudou tanto, o que foi que aconteceu? E aí ele vai se sentir constrangido, entendeu? Então não pense em querer mudar ninguém. Então um conselho assim que a gente pode dar é esse, né? Ter a questão das brigas, não deixar perdurar ali, não deixar criar raiz, não dormir brigado. Isso é fundamental, não é fácil, minha gente, não é fácil, principalmente quando a pessoa é assim, igual a mim, né, amor? Não é fácil, mas a gente consegue, com fé, muita oração, Jesus vai lá, quebrantando os corações, e as coisas vão dando certo. E tem que lembrar que, acima de tudo, um é parceiro do outro, né? Porque um casamento, já diz, um casal é algo que você tem que estar em comunhão, senão não é casal, é uma união entre duas pessoas de sexos opostos, mas que não existe nenhum tipo de relacionamento a não ser o íntimo, né? E é muito mais do que isso, porque você, no caso do homem, né? Eu penso assim, eu sou um pouco tradicional, eu acho que eu tirei ela da casa da mãe dela. Então, o mínimo que eu posso fazer é ser um bom marido, um bom amante, um bom parceiro, e ser o melhor possível dentro daquilo que eu posso fazer, porque às vezes o dia a dia faz com que a gente entre na rotina, e a rotina ela determina, como assim, você tem que criar boas rotinas, porque senão vira o famoso marasmo. Muita gente fala do casamento, o problema não é o casamento, o problema é que a pessoa se acostuma, as pessoas se acostumam com algumas coisas que não são boas, e
leva isso pro resto da vida. Então aqui a gente volta e meia tá mudando, tá criando, tá fazendo, tá se reunindo, tá saindo. Então assim, a gente tem uma rotina que quando ela fica muito parecida, a gente já começa, já vê que tá igual demais, aí já muda pra melhor. É isso, envolve. Mas também precisamos ter rotina. Sem rotina ninguém vive, minha gente. Tem que ter rotina. Rotina é essencial. O exercício físico, por exemplo, ele é uma rotina. E você precisa fazer todo dia, porque é o poder do todo dia que você vai construir o músculo e o corpo e a mente que você deseja. Então não tem como fugir da rotina. Mas o que é que a Amor tá querendo dizer com isso? A gente já constituiu aqui em casa o dia do pai e da filha, agora o dia da mãe e da filha. Nem toda semana a gente consegue fazer, porque a vida acontece muito rápido e muitas coisas acontecem. Mas a gente sempre tá tentando. Tem o dia do casal, a gente sempre tá tentando mudar. Tem o dia que a gente vai pro GC, tem as quarta-feiras que a gente vai servir, que pra gente é uma alegria. As quarta-feiras a gente vai pra igreja, vai servir. No domingo a gente vai pra igreja, já é outra alegria. No final de semana, se der pra gente ir uma praia, a gente vai. Se não der, a gente faz alguma coisa em casa, assiste um filme, come uma coisa diferente, mas a gente sempre tá ali, ó, movimentando, mas não deixa de ter a rotina. Na segunda-feira volta tudo ao normal. Laura pra escola, eu arrumar a casa, fazer almoço, ir pra academia, Amor ir trabalhar, e isso é perfeito. Não existe vida sem rotina. É a rotina que constrói a vida. Mas tem que saber fazer os ajustes dentro da rotina. Entendeu? E aqui a outra perguntinha é de Doce Vida da Mari. Amiga, que pensam? Como é estar casada há tanto tempo? E vocês já tiveram vontade de desistir? Gente, estar casada há tanto tempo, pra mim, é uma bênção, sabe? Principalmente nesse século que a gente vive, que o casamento, estão dizendo que o casamento é uma constituição falida. E nós fomos ensinados, instituição, então, e nós fomos ensinados através da palavra que o casamento é uma coisa feita pelo Senhor. Quando o casamento está desestruturado, os filhos estão desestruturados, a sociedade está desestruturada, porque a sociedade é constituída por famílias, por gente, que as famílias somos nós e vocês. Então, se a família está desestruturada, o mundo automaticamente está desestruturado, entendeu? Então, para mim, estar casada há 18 anos é uma dádiva de Deus. Lá no nosso casamento, quando a gente casou, a palavra, eu seguro essa palavra até hoje, é que o Senhor é o cordão de 3 dobras. Somos nós dois e ele no meio. Se ele não tiver ali, não adianta. Não vai dar certo. Ele tem que ser o cabeça da casa, o Senhor. Primeiro ele é o cabeça, depois o meu marido é o cabeça. E eu sou a ajudadora, a auxiliadora. Esse é o meu papel. E assim, eu particularmente eu não acho que é muito tempo, porque são 18 anos, mas você passa por vários períodos. Você passa pelo período do início, você passa pelo período, no nosso caso, aí veio Laura, com Laura aí tem os períodos. Então assim, eu particularmente não senti nesses 18 anos, pelo contrário, eu me sinto até mais jovem, com mais vontade, com mais vigor do que quando começou o casamento. Enfim, estou mais dinâmico e a vantagem é a experiência. Você já sabe o que agrada, o que desagrada. E assim, sabendo que isso aí é para a vida. É quando nós, como ela disse, nós somos feitos de rotina. Então se você tiver uma rotina ruim, infelizmente é complicado. As pessoas, infelizmente, elas não gostam de se doar pro próximo, né? No caso, imagine pro casal, né? Então, é mais ou menos isso. Amor, vocês já tiveram vontade de desistir? Você já teve vontade de desistir? Eu não. Não, gente, não é opcional. Ninguém tá aqui pra desistir, não. Não. É até que a morte os separe. O contrato tinha esse. Se ele quiser desistir, então Jesus vai ter que levar logo.
tá tudo certo. É sobre isso, gente. Dificuldade todos nós teremos sempre na vida. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, mas que o Senhor venceu o mundo. Então, a nossa vida vai ter dificuldade, mas a gente precisa estar ali firmado na rocha, que é Jesus, né? E eu acho que a desistência era se houvesse maus tratos, mas divergências do dia a dia, eu sou totalmente contra a desistência do casamento. Essa é a nossa compreensão do que nós aprendemos e é o que nós desejamos, profetizamos todos os dias na nossa vida, que o nosso casamento é até que a morte os separe, entendeu? Porém, se você tá aí, você tem um casamento onde você é maltratada, psicologicamente falando, agredida, claro que você não vai ficar, né? Aí é um caso de polícia, é totalmente diferente. Mas divergências a gente vai ter sempre. A gente tem com o nosso irmão, com nossa mãe, com o nosso patrão, com nossos amigos, por que não vai ter no casamento? Duas pessoas que vêm de ensinamentos totalmente diferentes, de gostos diferentes, que vão morar junto, né? Então é sobre isso, Doce Vida. Obrigada pela sua perguntinha. Ai, Jesus, aqui veio a perguntinha do Lar da Dulce, minha amiga maravilhosa. Gente, essa mulher é sem palavras, eu nem tenho palavras para ela. A gente conversa pelo WhatsApp, eu tenho o WhatsApp dela, ela tem o meu, e a gente sempre que pode, a gente tá ali na conversinha. E ela é uma pessoa maravilhosa. Eu já sei, ela já sabe, acho que tudo da minha vida e eu tudo da vida dela, tanto que a gente já conversa. Lar da Dulce, quem puder ir lá, corre, porque pensa numa mulherzinha guerreira, maravilhosa, com as amizades, com tudo na vida dela que ela faz. Então vão lá. Amiga, já passaram por momento de crise, momentos difíceis no casamento? A gente acabou de responder isso, né? Que todo mundo, a gente já passou várias fases, mas nós passamos, não permanecemos, e isso é o que importa. É que você passe, mas que você não crie raiz ali naquelas situações. E entender que a dificuldade naquele momento é um aprendizado para o próximo estágio, né? Porque se for só flores, sempre a gente, quando vinha a primeira bronca, né, a primeira questão, corre grande risco de, né, no primeiro momento até acabar, né? Porque não é normal você passar uma convivência tão longa sem atrito, sem conflito. Sem nenhuma tribulação. E é o normal, como ela disse, do ser humano, né? Aí aqui tem outra pergunta, que é Flor do Dia 92. Foi a mesma pergunta que eu já respondi lá no início. Boa tarde, só quiseram ter uma filha? Eu sim. Ele não. Ai, gente. Mas é sobre isso. Eu quero muito agradecer a todas que tiraram um tempinho. A gente sabe que a nossa vida é super, hiper, mega corrida, né? Mas vocês, com muito amor, muita generosidade, vocês tiraram um tempinho do dia corrido de vocês e vieram aqui nos fazer essas perguntinhas. Eu espero que nós tenhamos conseguido, né, responder aí com muito amor. Coloquem amor nas nossas palavras, coloquem amor nas minhas palavras, inclusive sobre a questão de permanecermos casados até que a morte os separe. Isso é nosso. Nada. E lembrar que amor, ele é opcional. Como assim opcional? Eu escolho ter amor. Ninguém é obrigado a amar. Você escolhe amar e automaticamente quem planta colhe, né? Então, se você planta amor, obviamente você vai colher muito amor. Agora, se planta ignorância, brutalidade, briga, sempre, né? Infelizmente, discussão não é que faz parte, mas acontece. Nenhum casal, entre aspas, é de ferro. Então, mas
acima de tudo, o amor que faz a conciliação, o amor que faz com que você dure tanto tempo, o amor que faz com que você relembre, né, os momentos difíceis e não tenha nenhum sentimento negativo, e pelo contrário entenda que aquilo que você passou serve como edificação para as próximas fases. Então o amor sempre é opcional. Quando há algo que é um amor que é imposto, então não é amor, é outro nome, é outras coisas, que é tudo menos amor. Então, aqui, ele falando sobre amor, né, eu já vim procurar aqui, 1 Coríntios 13, 14 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, a gente já pode terminar este vídeo com este versículo de 1 Coríntios 13, 4, 7. Que vocês guardem esse versículo no coração de vocês, leve para a vida de vocês, leve para o casamento de vocês, e que tudo que vocês façam, que tenham amor. Os nossos vídeos para o YouTube precisa ter dedicação, precisa ter amor. Nosso casamento, a criação de nossos filhos, tudo na vida envolve o amor. Já diz aqui que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo supera e tudo suporta. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, que já vai ser com as nossas fotos, já vai ser com algumas coisinhas que a gente quer fazer aí para comemorar este dia, para glorificar ao Senhor através das nossas vidas. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!